Olá, 8h16, quarta-feira, é o horário da nossa live e o tema de hoje é liderança, propósito de vida. Vou falar um pouco sobre propósito de vida e o que a liderança tem a ver com isso. Então, muito obrigado para quem já está entrando, como sempre, esperar uns minutinhos. Os coraçõezinhos nos ajudam, tá? E no aviãozinho você compartilha com alguém. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então todo mundo que perder um pedaço ou não conseguir participar, pode depois assistir, ela vai ficar lá no nosso Instagram gravado, tá? Muito boa noite para quem está entrando. Esperar só mais uns minutinhos, gente, para dar tempo das pessoas entrarem, né? Tem uma galerinha que manda os links e tal, e aí as pessoas vão entrando para participar da nossa live. Repetindo, então, hoje o tema será liderança, propósito de vida. Nossa, propósito de vida, parece um negócio sério, né? E é sério sim, gente. Quando você fala de propósito de vida, você está falando de um sentido para a sua vida, né? Por que você vive? Por que você existe? Né? Então, tem aquelas brincadeiras, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, como nos reproduzimos, como nos alimentamos. Tem umas brincadeiras assim, né? Mas, sim, o sentido da vida é uma busca desde sempre, desde que o ser humano habitou este planeta. Essa é uma busca constante. Qual é o sentido da vida? Por que viver? Não é isso? Então tá. Bom, vamos começar com o nosso conteúdo. Eu tenho aqui sim o roteirinho que eu sempre preparo, em respeito a você que nos assiste. Eu sempre tenho o roteirinho preparado aqui, ok? Então, primeiro propósito. Fui buscar no dicionário definição correta da palavra propósito. Propósito é objetivo, projeto, desígnio, né? Então, quando a gente fala de propósito de vida, nós podemos dizer que é o objetivo para a sua vida. Podemos dizer que é o projeto para a sua vida. Podemos dizer que é o desígnio para a sua vida. Então, o propósito de vida é um objetivo, um projeto para a sua vida. Estou vendo que você chegou aqui, Jean. Muito obrigado. Quando falamos de propósito de vida, eu não posso deixar de falar de uma pessoa chamada Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra, um neurocientista, nasceu em 1909, 1910, por ali. E viveu quase 90 anos, né? Foi morrer em 1990 e pouco. Quase 90 anos de vida. Mas quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl era um médico psiquiatra judeu que morava em Viena, na Áustria. E na Segunda Guerra Mundial, na verdade nas duas guerras, né? Mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Áustria e começa a criar os campos de concentração para os judeus. Viktor Frankl foi um cara que ficou aprisionado em vários campos de concentração e passou por umas experiências terríveis. Terríveis. Frankl foi abusado, Frankl foi mutilado, Frankl, ele descreve no livro dele, o seu livro de maior sucesso chama-se Busca de Sentido. Em busca de sentido. Então, ele relata as experiências que ele sofreu no campo de concentração. Gente, coisas horríveis. De ficar ali nu,
sendo observado, sendo manipulado, inserindo objetos no corpo dele. E ele fala que foram momentos assim horríveis. Muita dor, muita humilhação, muito constrangimento, mas sobretudo muita dor. Passou muita fome, muito frio, ficou doente. Então foi muito sofrimento. Mas Frankl diz o seguinte, que ele achou um propósito. Acho que deu uma pequena pausa aqui no nosso vídeo. Vou continuar. Se der o problema, eu mudo aqui o canal da internet. Então, Frankl achou um sentido para aquilo. Por incrível que pareça, Viktor Frankl, durante os momentos de maior sofrimento no campo de concentração, ele ficava pensando em como ele poderia aprender com aquela experiência, o que ele poderia aprender com aquela experiência. Olha a cabeça da pessoa, né? Que depois ele poderia ensinar os outros, ensinar os alunos, escrever um livro. Ele já pensava nisso, em desenvolver a sua teoria enquanto estava sofrendo. Gente, olha a cabeça da pessoa. Diferenciado, né? Ele escolheu encontrar um sentido naquele sofrimento. E que depois ele veio a escrever nesse seu livro, Em Busca de Sentido, quando ele fala que o propósito da vida... Eu vou ler, inclusive, para não ter problema de interpretação. O propósito da vida é fazer aquilo que você ama e viver com significado, sendo realizado mesmo em tempos complicados. Olha que interessante. O Viktor Frankl dizia o seguinte, que mesmo em momentos difíceis da sua vida, mesmo em tempos complicados, você não pode abrir mão do significado da sua vida e não pode abrir mão do que você ama. E aí não tem como eu pensar em pessoas que adotam propósitos de vida, objetivos de vida, que pensam nos outros. E aí você veja esses momentos, né? Esses campos de concentração feito pelos nazistas, que levou judeus à morte em câmara de gás, em fornos, eles queimavam os judeus, né? Isso foram momentos terríveis. Mas atualmente a gente passa por um momento terrível, né? Essa pandemia do Covid-19, ele é um momento terrível. Mas você tem pessoas que se dedicaram, e desde o início, pessoas morreram por se dedicar a cuidar dos doentes da Covid. Olha o propósito de vida daquela pessoa, ajudar os outros. E aí eu lembro de outras crises, outras pandemias, epidemias. Nós tivemos aí tivemos o SARS, né? A tal da gripe aviária, Ebola, aí os mais antigos, né? Varíola, febre amarela, peste bubônica. Pessoas se dedicaram a cuidar desses doentes e muitos morreram porque se dedicaram a cuidar desses doentes. Essas pessoas acharam sentido na vida, mesmo durante esses períodos terríveis. Eu me lembro da AIDS. No início, gente, não se sabia direito como que a AIDS contaminava as pessoas. E mesmo assim, voluntários, pessoal da saúde se dedicando a cuidar de pacientes da AIDS, sem saber se eles iam contrair a doença ou não. Então, veja que algumas pessoas adotam como propósito de vida ajudar os outros, que acho que é um dos melhores propósitos que você pode encontrar, né? As pessoas vão chegando, então vou dando uma boa noite geral, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Lembrando que o conteúdo de hoje é liderança, propósito de vida. Então, neste momento, eu estou falando do conceito de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, neurocientista, aprisionado em campo de concentração e que aproveitou a experiência terrível
para aprender e depois ensinar pessoas. E aí, nesse momento, eu estou lembrando de pessoas que também já passaram por momentos difíceis na Covid-19, na pandemia, em doenças, né? Febre amarela, peste bubônica, AIDS. Gente, vocês assistiram aquele filme Os 10 Mandamentos? É muito antigo, né? Já teve até uma regravação. Mas tem um momento que as pessoas mostram lá um vale, o Vale dos Leprosos. Porque naquela época, né, na época de Jesus, lepra era uma doença que não tinha cura e transmitia assim, muito facilmente, né? Pelo contato. Contato físico transmitia. E você tinha pessoas ali voluntárias, no filme mostra isso, voluntários que cuidavam dos leprosos. Não muito preocupados com a sua própria integridade física, não é? Então veja, tudo bem, é um filme, mas é um filme que traz relatos da Bíblia. E independente de você ser religioso ou não, eu encaro a Bíblia como sendo um livro de história, que sim, às vezes fala através de parábolas, de metáforas, mas traz um conteúdo histórico. Então, lá atrás, você já tinha essas pessoas que se dedicavam a cuidar dos outros e tinham isso como um propósito de vida. Voltando a falar de Viktor Frankl, antes de Frankl publicar as suas experiências, a teoria vigente sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida, era a teoria de Freud. Freud afirmava que os homens buscavam o prazer e eram totalmente guiados pelos seus instintos. Essa era a teoria que valia e era aceita pela comunidade científica, até que vem Viktor Frankl e publica as suas experiências. E Frankl descobriu que quando uma pessoa tinha um real motivo para viver, ela iria lutar até o fim por isso. E não seria simplesmente guiada pelos seus desejos. Veja que é uma mudança radical na teoria do sentido da vida. Então, até então, era válido que Freud falava, que o ser humano era guiado pelos seus desejos, pelos seus instintos e principalmente pelo prazer. E aí vem Frankl e explica que não necessariamente. Que quando a pessoa encontrava o propósito de vida, encontrava um sentido para a sua vida, a partir dali ela ia viver em prol deste sentido de vida. Bom, eu tive contato com a literatura do Viktor Frankl quando eu fiz o curso no Instituto Franklin Covey, bem especificamente o curso que eu participei dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é com base no livro do professor Stephen Covey. E depois eu fiz a capacitação e passei a dar esse curso, a ministrar este curso. E neste curso o professor Covey cita Viktor Frankl. Ele cita quando ele fala de uma coisa chamada, que ele nomeou como declaração de missão. Então veja, o professor Covey, com base nas experiências de Viktor Frankl, ele sugere que você pegue o seu propósito de vida ou os seus vários propósitos de vida, porque você não tem um só, você tem vários objetivos de vida, né? Que você escreva isso e faça uma declaração de missão. Alguma coisa do tipo, eu declaro que vou lutar para conquistar este objetivo. E guarde isso e a cada 5 anos da sua vida, vá lá rever a sua declaração de missão, para ver se você se mantém no seu propósito. É bem interessante isso. Então, se você começa a fazer uma declaração de missão, aonde você faz um registro dos propósitos de vida que você encontrou, aí aqui eu preciso fazer um parênteses, né? O professor Covey explica que através dos estudos de Viktor Frankl, ele percebeu que você não
escolhe a sua missão. Então você tem uma missão aqui a ser cumprida. Nessa vida, nesse planeta, dependendo da crença que você tem, você dá o nome que você quiser, mas você tem uma missão. E essa missão é um objetivo, te leva a um objetivo, um caminho, um propósito. Que você tem uma trajetória a ser seguida. E Viktor Frankl diz que você não escolhe isso. Você descobre. Olha que interessante. Que ao longo da sua vida, você descobre a sua missão de vida. Então não é você que escolhe, essa não é uma escolha. Segundo Viktor Frankl, você acaba descobrindo. E você tem lá o seu propósito com base no seu conhecimento, na sua educação, na região que você mora, no seu círculo de convivência, nas suas habilidades, então você acaba trombando com a sua missão, com o seu propósito de vida. Não é simplesmente, meu propósito de vida vai ser músico. Eu gostaria muito. Eu adoro música. Eu toco um pouquinho de violão, eu me arrisco a brincar aí num videokê, mas eu não tenho a habilidade. Então não adianta colocar lá que o meu propósito de vida é ser músico, porque me falta coisas, me falta habilidade para ser músico. Mas, em algum momento, eu trombei com o meu propósito de vida. Eu hoje entendo que o meu propósito de vida, um deles, é transmitir conhecimento. Com base no que eu aprendi, com base na minha experiência de vida, das minhas missões é transmitir conhecimento. É aí que eu me identifico, é assim que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer. E pena que eu descobri isso muito tarde, descobri com 40 anos, já tenho 57, então eu já faço isso há 17 anos. Mas, sim, é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que eu vou fazer para o resto da vida. Transmitir conhecimento. É a veia do professor. Eu acho isso bem importante. Repetindo, então, que aproveitando, olha, a Dani entrou, Dani Oyas é minha filha, ela estuda psicologia, e eu falei para ela que hoje eu ia falar de um assunto que talvez ela se interessasse. Né? Então, vou repetir essa parte de Frankl e Freud. Né? Então, antes de Viktor Frankl publicar as suas experiências, a teoria vigente era de Freud, que dizia que os homens buscavam o prazer e eram guiados pelos seus instintos, pelos seus desejos. E vem Frankl e diz que não, que quando a pessoa descobre o seu real motivo, o seu sentido, o seu propósito de vida, ela passa a viver em função deste propósito de vida. Né? Eu diria que se juntar as duas teorias, a gente vai ter uma coisa bem legal, que seria você descobrir qual é o real motivo para você viver, e esse real motivo te dá prazer. Pronto. Juntamos Frankl e Freud. Ok? Voltando a falar de declaração de missão. Então, quando você faz a declaração de missão, você começa estipulando os seus vários propósitos para os vários papéis que você desempenha na sua vida. É isso. Na sua vida você desempenha vários papéis. No meu caso, eu tenho um papel de filho, eu desempenho um papel de pai, eu desempenho um papel de patrão, porque eu tenho uma empresa, eu desempenho o papel de professor, eu desempenho o papel de amigo, eu desempenho o papel de colega, eu desempenho o papel de cidadão na sociedade, eu desempenho vários papéis na minha vida. E aí, se eu pegar em cada um desses papéis que eu desempenho, eu coloco um propósito. Isso é a minha declaração de missão. Em cada um dos papéis que eu desempenho na minha vida, eu estabeleço um objetivo, um propósito para cada um daqueles papéis. E aí eu vou ter uma declaração de missão, e agora eu posso, a cada 5 anos, rever ali a minha declaração de missão e ver se eu estou me mantendo no caminho, se eu estou seguindo aquilo que eu mesmo encontrei, segundo Viktor Frankl,
e tracei como sendo o meu propósito de vida. Então, gente, eu precisava falar, já toda vez que eu falo de propósito de vida, eu preciso falar de Viktor Frankl, trazer um pouco dessa teoria. Às vezes teoria é chato de ficar escutando, né? Mas veja, é uma pessoa extremamente relevante para a psiquiatria e para a neurociência, porque ele aproveitou o tempo dele dentro dos campos de concentração durante o nazismo e estudou as suas reações, as suas emoções e a dos, não sei se chamam de colegas, mas das outras pessoas que conviveram com ele dentro dos campos de concentração, sofrendo as maiores atrocidades que você pode imaginar. Boa noite, Sé. Selma entrando aqui, participando com a gente. Então, eu acho que a opinião de Viktor Frankl é extremamente relevante. Fica a dica do livro dele. Nossa, esqueci o nome do livro. Vou ter que buscar nos meus... Está aqui. Em Busca de Sentido. Esse é o livro do Viktor Frankl. Em Busca de Sentido. Ele fala bastante sobre isso de você descobrir um propósito. E ele fala de você descobrir um propósito de vida, um sentido para a vida, mesmo nos momentos ruins. Olha só, gente, vamos linkar. Nós estamos aí com campanha... Produção, me ajuda. Setembro é o Setembro Amarelo, é isso? É isso, né? É o Setembro Amarelo. A gente está com a campanha contra o suicídio. Veja, Viktor Frankl traz conhecimento, traz experiência, traz informação que com certeza ajudaria a combater o suicídio. Porque ele diz que é possível você encontrar sentido na vida mesmo nos piores momentos da sua vida. Então, ele e algumas pessoas, dentro de um campo de concentração, sofrendo todas as atrocidades, não comendo, ficando doente, as pessoas abusando, sabe, fazendo experiências científicas com o corpo dele. Olha, e ele ainda encontrou um sentido para a vida. Claro que não são todos que conseguem isso, mas se um conseguiu, é possível que outros consigam. Então, é bem relevante essa teoria de Viktor Frankl quando ele fala que mesmo nos piores momentos você encontra um sentido para a vida. E nesse momento eu preciso lembrar de uma pessoa da família que eu assisti, a pessoa que teve um propósito de vida e ela decidiu viver um pouco mais. Para quem está aqui conhece, para quem tem gente da família aqui participando, eu estou falando da tia Ana. A tia Ana, ela... muitas doenças. Um tumor na garganta, o joelho já não funcionando, ela já bem idosa, mas ela tinha um propósito para continuar vivendo, né? A filha e a neta dependiam dela financeiramente. Então ela precisava ficar mais um pouco, porque ela sabia que a hora que ela se fosse, aquela pensão que ela recebia, que já era herdada do marido, não passaria para a filha e nem para a neta, e elas teriam muita dificuldade. Então a tia Ana tinha um propósito. Ela precisava ver aquela neta crescer e atingir uma certa idade onde ela pudesse se defender financeiramente e deixasse a filha e a neta numa situação melhor. Tenho certeza, eu vi isso acontecer, tenho certeza que aquilo era um propósito de vida que a manteve viva por muito mais tempo do que o que deveria ser. Então, gente, sim, quando você adota um propósito de vida, você luta por ele. E mesmo nos momentos de dificuldade, como diz Viktor Frankl, você consegue superar essas adversidades.
Quando eu falo dessa maneira, minha filha me critica, né? Está estudando psicologia, ela fala, tem que tomar cuidado para não ficar uma banalidade, para falar assim, é fácil. Então, assim, filha, estou dizendo aqui que eu entendo que não é fácil, estou dizendo para as pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir, porque fica gravada essa live, que com certeza não é fácil, mas estou dizendo que é possível. Ok? Pois bem, falado de propósito de vida, agora, e o que tem a ver a liderança com isso? Porque, veja, eu falo de liderança, né? E por que eu escolhi falar de liderança, propósito de vida? Eu entendo que se você adotar uma postura de liderança, porque liderança é uma postura, é uma atitude. Você não é líder só no trabalho. Você que tem uma postura, uma atitude de liderança, você desempenha um papel de líder em todos os papéis que você desempenha na sua vida. Então, se eu tenho uma postura, uma atitude de liderança, me usando de novo como exemplo, no meu papel de filho, eu acabo tendo uma atitude de liderança. No meu papel de pai, eu tenho uma atitude de liderança. No meu papel de patrão, de professor, de amigo, de colega, de cidadão, em todos os papéis que eu desempenho na minha vida, eu tenho uma atitude de liderança. E hoje eu preciso dizer para você, é importante. Se você adotar como um dos propósitos da sua vida a atitude de liderança, veja, partindo da definição de liderança. Liderança é influenciar pessoas a conquistarem objetivos. Repetindo, liderança é influenciar pessoas a conquistarem objetivos. Então, se você adota uma atitude de liderança nos diversos papéis que você desempenha na sua vida, você vai influenciar positivamente muitas pessoas, as pessoas envolvidas com você, as pessoas à sua volta. Se eu, como cidadão, adoto uma atitude de liderança, eu estou ajudando a sociedade como um todo. É isso. Esse é o link entre liderança e propósito de vida. Porque se você adota essa atitude de liderança, você terá satisfação, reconhecimento, gratidão, respeito e talvez dinheiro. Imagine ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Isso é quase uma bênção. E aí eu digo para você o seguinte: escolha a atitude de líder. Seja mais um líder. Busque conhecimento, coloque em prática, influencie positivamente as pessoas, a humanidade agradece. Algumas pessoas aqui já me ouviram falando que eu participei de um projeto, que é o OLEM, o Líder em Mim, onde eu e algumas pessoas, nós nos capacitamos, de novo, lá no Instituto Franklin Covey, patrocinado pela Abril Educação, e nós fomos ensinar professoras do ensino fundamental uma técnica de ensino de liderança para as criancinhas. Eu acho que foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz. Eu faria de graça, já falei isso aqui. Eu me voluntariaria e falei que seria voluntário, mas não era possível, porque é uma atividade de fins lucrativos. A Abril cobrava das prefeituras, né? Cobra das prefeituras esse projeto, então não pode pegar voluntários, tem que pagar. Gente, eu ganhei dinheiro para fazer uma coisa que eu achava maravilhosa, incrível. E esse é um dos exemplos que eu tenho. Eu, quando comecei a dar aula, de novo, Maurício, muito obrigado. Maurício foi a pessoa que me chamou para dar aula no Senac. E foi quando eu comecei a dar aula para pagantes. Até então, eu dava aula, treinamento para os meus subordinados, mas eu não dava aula para pessoas que estavam pagando. É uma responsabilidade muito grande. Eu juro que, assim, a primeira aula, a perna tremia.
porque eu falava, meu Deus, essas pessoas estão pagando, eu preciso entregar, né? Até então eu dava aula para subordinados e quando você pergunta, e aí, como é que foi a aula? O cara é seu subordinado? Ah, foi bom, chefe, né? Mas quando eu comecei a dar aula no Senac, foi uma das viradas da minha vida, talvez a principal. E aí eu fui mordido pelo esse bichinho do professorado aí, entrou na veia. E eu adotei como um dos propósitos da minha vida levar conhecimento, levar experiência, fazer com que as pessoas coloquem a cachola para funcionar, junto ao Tico e o Teco, tenham ideias e vão adiante, né? Por isso que eu gosto de falar que o símbolo do líder, o símbolo da liderança é uma lanterna, é aquela que ilumina o caminho e faz com que as pessoas percorram ali a sua trajetória. Bom, gente, o conteúdo que eu tinha para passar hoje era esse, fazer uma rápida revisão aqui. Então eu falei de propósito, do dicionário, propósito é objetivo, projeto, desígnio. Então propósito de vida é quando você tem um projeto para a sua vida, um objetivo para a sua vida. Falei um pouco dessa personalidade que é Viktor Frankl, médico, psiquiatra, neurocientista, e que escreveu esse livro Em Busca de Sentido, com base nas suas experiências de quando ele vivenciou um campo de concentração. Ele, judeu, foi levado para vários campos de concentração pelos nazistas. E, segundo ele, até lá, nos piores momentos, ele achou um sentido na vida. Ele achou que ele poderia aprender muito com aquelas experiências e a experiência das outras pessoas que estavam ali em sofrimento, e que saindo dali, ele acreditou que um dia ele ia sair dali, e acabou acontecendo, ele poderia ensinar as pessoas com aquela experiência que ele viveu, de como você achar um sentido na vida, até mesmo nos momentos de sofrimento. E linkei aí com o Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, tal. Falei para vocês sobre declaração de missão, que vocês têm vários papéis que vocês desempenham na vida. Então, me citei como exemplo, que alguns papéis que eu desempenho na minha vida, que eu tenho um papel de filho, um papel de pai, um papel de patrão, um papel de professor, um papel de cidadão, um papel de amigo, de colega, papel de vizinho. E nesses diversos papéis, eu acabo encontrando um sentido, um propósito de vida para cada um desses papéis. E que aprendi com o professor Covey, que estudou Viktor Frankl, e ensina que você deveria fazer uma declaração de missão. Escreva esses propósitos de vida, guarde, e ele pede para você a cada 5 anos ir lá rever esses propósitos de vida para ver se você está ainda no caminho ou se alguma coisa mudou, né? E linkando então com a liderança é uma postura, uma atitude, e eu peço a você que você adote a liderança como atitude. Você vai ajudar muita gente. Em cada um desses papéis da sua vida, você vai ajudar as pessoas que estão envolvidas, que estão no seu círculo de convivência. Porque liderar é influenciar pessoas a conquistarem objetivos. Então você vai estar influenciando as pessoas a conquistarem os seus objetivos. Você vai estar ali como uma lanterna iluminando um caminho, uma trajetória. Ok? Se você gostou, compartilhe. Essa live vai ficar gravada. Muito obrigado e até a próxima.